Após o intervalo, estamos retomando a 91ª sessão ordinária virtual de 16 de dezembro de 2021. Dando continuidade à nossa pauta, anuncio os processos de recurso 1.6027/2018, aí 2018-13-671. Recorrente Plantagem, Confecção e Comércio de Roupas Limitada, recorrido Seju. Relatora doutora Maria Elineide Silva e Souza. Para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Jorge Dibe, e para representando a PGE, doutor Rafael Barbosa. Processo seguinte, processo de recurso 1.6029/2018, aí 2018-13-694. Recorrente Plantagem, recorrido Seju, relator doutor Henrique José Leal Gereissati. Continua o doutor Jorge como advogado da parte, e o doutor Rafael representando o Estado. O processo seguinte é o processo 6026/2018, aí 2018-13-695, Plantagem e Seju. Relatora doutora Jusileide Maria da Silva Nogueira. E o último processo da pauta, o processo de recurso 6025/2018, aí 2018-13-697, Plantagem e recorrido Seju. Relator doutor Wander Araújo de Magalhães Uchu. Continua o doutor Jorge, como representante da empresa, e o doutor Rafael, representante da PGE. Com a palavra, a relatora Elineide e os demais relatores farão as observações pertinentes a cada processo. Elineide, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu renovo o bom dia a todos os conselheiros, ao doutor Rafael Barbosa, representante da Procuradoria, ao doutor Jorge Dibe, representante da parte. Passa ao relato. O processo de minha relatoria trata da falta de emissão de documento fiscal detectada por meio do levantamento de estoque de mercadoria, referente ao exercício de 2014. O agente do fisco indica como dispositivos infringidos os artigos 127 e 176-A do Decreto 24569/97, e sugere a penalidade prevista no artigo 123.3b, item 1, da Lei 12.670/96, com alterações da Lei 16.258/2017. Na informação complementar fiscal ao auto, ele esclarece que durante o exercício fiscalizado, a empresa estava cadastrada no regime normal de recolhimento, enquadrada no CNAE 47.81.40, dígito 0, comércio varejista de artigos do vestuário, e obrigada à entrega da EFD. Com base no levantamento quantitativo de estoque, efetuado por meio do programa AXE, constatou saída de produtos sem documento fiscal. O levantamento foi efetuado com base nos arquivos da FD do exercício de 2014 e os respectivos inventários, inicial e final, bem como os arquivos de notas fiscais eletrônicas do exercício de 2014, que foi emitido também um termo de intimação de número 2018-09516, solicitando ao contribuinte apresentar junções ou realizar correções no levantamento, que foram realizadas junções que se encontram e que estão detalhadas na planilha itens agrupamento, e que do levantamento foram excluídos o registro C170 por CFOP, de operações que não fazem, que não tratam de circulação de mercadoria, né? No caso, os CFOPs 1253, 1551, 1552, 1556, 1557, 5551, 5924, 5929 e 6929. O processo encontra-se instruído com mandado de ação fiscal, termo de início, termo de conclusão e CD, onde constam os arquivos do levantamento, tais como relatório de entrada e saída, totalizador, relatório de junção. O autuado apresenta defesa tempestiva inicialmente, arguindo de forma, eu vou fazer um resumo só, considerando a presença do representante da parte, nulidade do AI por ter fundamentado somente em presunção, efeito confiscatório da multa e
por conta do efeito confiscatório da multa, requer uma redução do valor da multa. O processo inicialmente é julgado procedente, considerando que restou comprovado por meio do levantamento quantitativo de estoque de mercadoria que o contribuinte omitiu vendas de mercadoria sujeita à tributação normal. Intimado da decisão de primeira instância, o recorrente interpõe recurso ordinário, ratificando as razões e os pedidos formulados em primeira instância, enfatizando que a recorrente é uma empresa integrante de tradicional grupo empresarial e não promove saída de mercadoria desacobertada de notas fiscais. A autuação está baseada em presunção que não deriva de lei. Não foi, em momento algum, determinado e provado o alegado no lançamento de ofício. O procedimento é totalmente desprovido de respaldo técnico e legal. Requer a nulidade por cesseamento ao direito de defesa, o efeito confiscatório da multa e finaliza requerendo a nulidade da autuação e, subsidiariamente, a redução da penalidade em razão do efeito confiscatório da multa. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, é emitido o parecer 151/2021, sugerindo o conhecimento do recurso ordinário, negar-lhe o provimento e julgar procedente a ação fiscal, entretanto, aplicando a penalidade prevista no artigo 123, 3b, da Lei 12.670/96, com alterações da Lei 13.418/2003, vigente à época dos fatos geradores, considerando que a lei somente deve retroagir quando for para beneficiar. De forma sucinta, este é o relato, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, doutora Leite. Doutor Henrique, processo de sua relatoria. Presidente, o processo é muito semelhante ao né? Trata da mesma ação fiscal e da mesma infração. A diferença aqui é só com relação ao ouvido. Está cortando um pouco, doutor Henrique. Tente tirar sua imagem, talvez melhore o áudio. Fazer isso. O processo é a mesma infração, né? Refere-se ao exercício de 2015, né? O levantamento quantitativo de fotos, bem relator. Caiu, o doutor Henrique deve voltar. Vamos passar para o seguinte, depois volta o doutor Henrique. Doutora Jusileide, processo de sua relatoria. Reitero meu bom dia a todos, senhor presidente, doutor Rafael, doutor Jorge Tiro, advogado da parte. Eu machuquei meu dedo, aí é rapidinho. Meu relato é sobre a infração de omissão de entrada de mercadorias decorrente de levantamento quantitativo de estoque no período de janeiro a dezembro de 2014, onde, após realizado o levantamento de estoque de mercadorias através do AXE, levando em consideração os estoques iniciais e finais de 2014, das notas fiscais de entrada e saída de mercadorias do mesmo período, foi constatado aquisição de mercadorias sem documento fiscal no valor de R$ 306.855,37. Infringido o artigo 127 da PEC 24569/97, a penalidade prevista 123.3S da Lei 12.696, alterada pela Lei 16.258/2017. Os argumentos da parte são os mesmos para o meu processo, relatados pela doutora Lineide, e também em sua defesa. O fiscal alega, nas informações complementares, que a parte foi intimada, foi feita algumas considerações
referente à intimação, e ele desconsiderou, no levantamento quantitativo, as compras no Código 1253, compra de energia elétrica para o estabelecimento comercial, 1551, compra de bem para ativo imobilizado, 1552, transferência do bem do ativo imobilizado, 1556, compra de material para uso ou consumo, 1557, transferência de material para uso ou consumo, 5551, venda de bem do ativo imobilizado, 5924, remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento adquirente. O 5929, lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação ou prestação também registrada em equipamento, emissor de cupom fiscal. E a 6929, lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à operação ou prestação também registrada em equipamento de emissor de cupom fiscal. Então, sendo feito esse levantamento, foi previsto na lei o valor da multa de R$ 92.056,61, tendo por base o montante de R$ 306.857,37, percentual de 30%. Em suas alegativas, são as mesmas do seu recurso, passado pela doutora Inês, e o julgador singular, ele opinou pela procedência do auto de infração, e o parecerista também procedeu pela procedência do auto, alterando apenas a linha do artigo, em vez de ser o inciso, a linha S do inciso 3, mas a linha A do inciso 3 do artigo 123 da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 13.418, de 30 de dezembro de 2003. Então, ele opinou pela procedência do auto de infração. Esse é o meu relato, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, doutor Gislaide. Doutor Henrique, agora já restabeleceu aí a internet. O senhor faça seu relato, por favor. Vamos lá, presidente, ver se a gente consegue. Esse processo trata da falta de emissão de documento fiscal em operação tributada, né? Segundo o relato do auto de infração, após a realização do levantamento quantitativo de estoque de mercadorias através do programa Access, levando em consideração o estoque inicial e final de mercadorias, as entradas e saídas, constatou-se no exercício de 2015 a saída de mercadorias sem a devida emissão de documento fiscal no montante de R$ 20.157,58, tendo o contribuinte infringido os artigos 127 e 176-A do Decreto 24569, com penalidade prevista no artigo 123.3b da Lei 12.670 de 96, alterado pela Lei 16.258 de 2017, resultando na cobrança de ICMS no valor de R$ 3.426,79 e multa de R$ 6.047,27, correspondente a 30% do valor da operação. A empresa foi intimada no decorrer do procedimento fiscalizatório a apresentar as junções e realizar correções que julgasse necessário, como também a se manifestar sobre as omissões encontradas ao final dos trabalhos. Em sua impugnação, a defesa requer preliminarmente a nulidade do auto de infração por entender que a auditoria não comprovou que houve saídas sem a devida emissão de documentos fiscais. O que teria ocorrido de fato seria uma mera presunção decorrente da movimentação das entradas e saídas das mercadorias constante no expediente fiscal. Que o procedimento adotado é totalmente despido de respaldo técnico e legal, que a autuação deve ser improcedente, tendo em vista a total ausência de provas, fulcrada em presunção simples, baseada em meras movimentações de estoque através do livro de registro de inventário, sem qualquer verificação física. Questiona o caráter confiscatório da multa e, por fim, requer realização de diligência, se necessário. O juiz de primeira instância afasta as preliminares de nulidade, indefere o pedido de perícia e, no mérito, decide pela procedência do lançamento tributário. A empresa entra com recurso ordinário, reforçando e ratificando os argumentos apresentados em sua impugnação. O processo é encaminhado à assessoria processual tributária, que sugere a procedência do lançamento tributário. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Bom, o relator, doutor Wander Araújo.
Senhor presidente, sendo bastante objetivo, o nosso processo guarda total semelhança com o da doutora Jusileide, tratando de omissão de entradas, só que a única diferença é o exercício, que se trata do ano de 2015, e, por consequência, muda os valores. A única observação em relação aos dois primeiros processos é que aqui há apenas um reenquadramento da penalidade para a redação prevista à época dos fatos, mas não alterando o percentual de aplicação da multa. O percentual fica o mesmo, só a mudança do dispositivo para o da redação à época. É esse o relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Com a palavra, doutor Rafael Barbosa, procurador do Estado. Presidente, renovo os cumprimentos a todos, ao patrão da recorrente. Bom dia. Presidente, a acusação nos 4 autos de infração são 2 acusações de omissão de saída nos anos de 2014 e 2015, em que é cobrado o imposto e a multa, e omissão de entradas nos anos de 2014 e 2015, em que é cobrada apenas a multa. A metodologia adotada foi a sistemática do levantamento quantitativo de estoque nos 4 autos de infração. Os argumentos, presidente, da defesa se voltam no sentido da nulidade da metodologia, ele ataca a metodologia por entender que se trata de uma presunção que não tem previsão legal, né? E nesse sentido, eu vou opinar, presidente, no sentido de afastar essa nulidade, por entender que existe previsão legal, o artigo 92, caput, da Lei Estadual do ICMS, prevê a sistemática de fiscalização que foi adotada, e é por isso que é uma sistemática legitimada e, quanto mais, né, costumeira no âmbito da Secretaria da Fazenda. Então, é por isso que eu vou opinar no sentido de que essa nulidade seja afastada. No mais, presidente, o recorrente, voltando aqui os olhares para impugnação e para o recurso, ao meu sentir, a defesa estou formulada de modo genérico, assim como também um pedido de perícia, porque a empresa, em momento algum, ataca de modo específico o levantamento que foi realizado, ou seja, não ataca uma eventual junção de produtos idênticos, mas com itens diversos do levantamento, ou seja, ele não promove um ataque ao levantamento que foi realizado pelo fiscal, ou uma eventual reclassificação de penalidade, porque o fiscal eventualmente teria incluído, cobrado imposto de operações isentas ou não tributadas. Em momento algum, na defesa, o recorrente aponta alguma operação específica que tenha o fiscal incorrido em erro no levantamento, ou até mesmo a inclusão de CFOPs que não representam a circulação de mercadorias, porque, muito embora o fiscal tenha apontado que excluiu os CFOPs que não representam a efetiva circulação de mercadoria, como CFOPs de bens de uso e consumo ou de ativo permanente, é certo que já presenciei em algumas oportunidades em que, não obstante a afirmação do fiscal, o contribuinte traga elementos que demonstrem uma inclusão indevida de algum CFOP. E, não obstante isso, presidente, a defesa e o recurso, em momento algum, atacou de modo específico o levantamento, e é por isso que eu vou opinar no sentido do indeferimento do pedido de perícia, porque formulado de modo genérico, e por entender que, no mérito, a acusação fiscal está demonstrada nos 4 autos de infração. Uma presunção legal, e cabia ao recorrente, ao autuado, desconstituir essa presunção, porque não é uma presunção absoluta, é uma presunção juris tanto, como já, por diversas vezes, já consagrou esse conselho. E com relação ao caráter confiscatório da multa e pedido de redução, eu vou opinar também no sentido de que seja indeferido, com base na súmula 11 aprovada por esse CONAT, em que não é cabível o controle de constitucionalidade de normas no âmbito, na seara desse contencioso administrativo, presidente. Então, seria nesse sentido, conhecer do recurso,
porque preencher todos os requisitos de admissibilidade, mas no mérito opinar no sentido do não provimento, para que seja confirmada a decisão singular, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Dando seguimento ao processo, a palavra do doutor Jorge Dib. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, conselheiro e doutor Rafael. Eu vou pedir licença também para sustentar todos os processos de uma vez, sendo que a nossa matéria de defesa é similar a todos eles. Vou ser bem sucinto, porque a gente só quer reiterar um ponto da defesa. A recorrente foi autuada por ter realizado operações de entrada e saída de mercadorias sem a emissão de devidas notas fiscais nos exercícios de 2014 e 2015, consequentemente correndo em omissões de saída e entrada de mercadorias. E, nesse sentido, as operações de entrada e saída de mercadorias são fatos geradores que se consumaram à época, no caso, dependendo do processo, nos exercícios de 2014 e 2015, ou seja, são fatos geradores consumados. E, nesse contexto, a recorrente foi autuada e penalizada com base em uma legislação que entrou em vigor em 2017, a Lei 16.258 de 2017, sendo que os fatos geradores eles datam de 2014 e 2015, ou seja, os fatos geradores, os últimos fatos geradores antecedem há 2 anos a legislação aplicada à época. E essa autuação é flagrantemente ilegal, tendo em vista que o Código Tributário Nacional deixa de maneira clara e expressa a irretroatividade da legislação tributária, principalmente daquela mais gravosa ao contribuinte. E, nesse sentido, o próprio artigo 144 do Código Tributário Nacional, vou pedir licença aqui para ler rapidamente o caput, abre aspas, artigo 144, o lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Ou seja, nós deveríamos ter sido penalizados pela legislação vigente à época, não com base na Lei 16.258 de 2017, que não era vigente, sequer existia à época dos fatos geradores. E, nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial 1.028.109 do Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Herman Benjamin, também vou pedir licença aqui para ler parte da emenda, abre aspas, ocorre que, conforme preceitua o artigo 144 do CTN, o lançamento rege-se pela legislação aplicável à época da ocorrência do fato gerador. Ou seja, com base na legislação tributária nacional, aplicável, com dispositivo geral aplicável a todos os entes federativos, e com base na doutrina majoritária e com a jurisprudência, inclusive, da Corte Superior, resta clara a ilegalidade da autuação fiscal. E, com toda a vênia ao julgador de primeira instância aqui do órgão administrativo, ele afastou nosso argumento de defesa, alegando que os fatos geradores eram pendentes. Como já demonstrado nos recursos e aqui nessa sustentação, os fatos geradores, ou quais sejam a entrada da mercadoria ou a saída da mercadoria, são fatos imediatos que geram obrigação da emissão da nota fiscal, ou seja, são fatos consumados, não tem discussão, são fatos concretos. Também a própria autuação deixa claro isso. Eu vou ler aqui parte do relato do auto de infração 2018-136-71, dígito 6, a título de exemplo, tendo em vista que os demais são iguais. Abre aspas, isso do relato da infração. Levando em consideração estoque inicial e final, entradas e saídas de mercadoria referente ao exercício de 2014, constatamos que a empresa fiscalizada deixou de emitir documentos fiscais, ou seja, ela deixou de emitir documento fiscal, já é um fato consumado, não há no que se falar em fatos geradores pendentes. E, acima de tudo, também, de novo, com a máxima vênia a decisão, ela fundamentou esse fundamento dos fatos pendentes, está fundamentado em apenas uma linha no penúltimo parágrafo da decisão,
Ou seja, ele não citou nenhum dispositivo legal, nenhuma resolução do Conselho, nenhuma base para fundamentar a decisão. E, assim, a gente conclui que há uma clara ilegalidade no lançamento, no auto da autuação, tendo em vista que nós fomos autuados com base em uma legislação que entrou em vigor 2 anos após os últimos fatos geradores. Isso por inteligência do artigo 144 do CTN, como já citado, pelo próprio jurisprudência do STJ, e como foi dito pelo parecer, parcialmente, no caso, pelo parecer, e inclusive o doutor Leilson, no julgamento anterior, mencionou sobre a questão da irretroatibilidade da lei tributária, e com isso a gente pede pela improcedência do auto de infração, tendo em vista que ele é flagrantemente ilegal, e com pena da decisão ser também flagrantemente ilegal. E me resumo a isso. Obrigado. Obrigado, doutor Jorge. Senhores, o processo está em debate. Doutora Elineide, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Realmente, eu também concordo que os fatos geradores já estavam consumados. Agora, assim, no presente caso, tanto na omissão de saída como na omissão de entrada, a legislação vigente à época já tinha previsão dessas duas infrações. O que houve foi que o agente do fisco indicou de forma equivocada a alteração da legislação, né? No caso do processo de minha relatoria, seria o 123.3b da Lei 2.670, com alterações até a 13.418/2003, e não a 16.258. Inclusive, o parecerista do processo, ele menciona esse fato e até sugere o reenquadramento. E nós, por diversas vezes, já temos também trabalhado nesse sentido, de reenquadrar, porque a penalidade é só sugestão do agente do fisco. Aqui no julgamento, ela pode ser, inclusive, alterada. É só, senhor presidente. Peço desculpa aí com relação à imagem. Obrigado, doutora Elineide. Sempre, doutora Elineide, o importante é o som, que todos possam ouvi-la. Senhores, continuem em debate. O silêncio. Presidente. E depois do Leilson. Depois do Sleide, sem áudio. Eu sei da minha palavra, doutor Leilson, depois eu falo depois ele. Pode ser. Muito obrigada. Tá bem, doutor Sleide. Doutor Leilson, como o senhor é o decano aqui da Câmara. Presidente, decano é coisa de muito velho, presidente. Eu sei que eu sou velho, mas ainda não estou muito velho, não, presidente. Segundo mandato, Leilson, pense assim. Mas, presidente, a doutora Elineide até esgotou um pouco do que eu ia falar, né? Me sinto bem representado pelo que ela disse. De fato, as penalidades, elas não alteraram, são as mesmas, tanto a omissão de entrada como a omissão de saída. A parte tem razão, não é fato gerador pendente. O exemplo clássico na doutrina do fato gerador pendente é o imposto de renda, né? O fato gerador só ocorre no dia 31/12, e você, todo mês, funcionários, empregados ou públicos, né, recolhe ali mensalmente, deduz do seu salário e antecipa esse pagamento do imposto, né, do imposto de renda na fonte, mas o fato gerador só vai se consolidar mesmo, se perfectibilizar no dia 31/12. Então, até o dia 31/12, qualquer regra do imposto de renda pode ser alterada e ela pode ser aplicada ao imposto de renda, né? Imposto de renda, claro, obedecendo os outros princípios, anterioridade, se for para aumentar imposto, nonagesimal, etc, etc. Mas o fato gerador pendente é isso. Posto o ICMS, o fato gerador é instantâneo. Se houve a circulação jurídica da mercadoria, pronto é acabado, se aperfeiçoou o fato gerador. Agora, no caso, por exemplo, o doutor Elineide também disse, aí, doutor Jorge, nós temos aqui um dispositivo, que é o parágrafo 7 do artigo 84 da nossa lei 15.614, no caso de
estando, né, o processo em fase de julgamento, ausência, um erro de indicação, dispositivos legais ou mesmo penais tributários, eles podem ser corrigidos pelas autoridades julgadoras. Na verdade, nem podem ser, devem ser corrigidos, né, pela autoridade julgadora. Isso seria o caso de, em vez de enquadrar no 123, 3S, acho que foi isso, né, que a auditora fiscal enquadrou, voltaria para o dispositivo originário lá da Lei 2.670/96, né? Mas mantém-se aí o mesmo quanto, né, da multa. Presidente, eram essas colocações, não haveria também, achava que a parte teria trazido algo mais substancioso, no sentido de apontar irregularidade. O doutor Rafael Barbosa foi muito preciso, né? Procuradoria, nesse caso de também não ter verificado nenhum, né, argumento assim mais substancial no sentido da iliquidez ou mesmo a não ocorrência da infração. Então, nesse caso, presidente, também não vejo mais o que se acrescentar, não. Obrigado, doutor Leilson. Agora, doutor Jusileide. Senhor presidente, doutor Rafael, nosso procurador, doutor Jorge da parte, representante da parte. Doutor Leilson, muito obrigado mais uma vez pelo esclarecimento. Também era sobre esse ponto que eu ia argumentar e manifestar, que é com relação à aplicação do auto de infração, porque no parecerista ele reenquadrou, né, a penalidade, visto que não houve nenhuma alteração, continuou os 30%, que é referente à multa sobre o valor do montante encontrado. E que a parte, no meu processo, o auditor, ele se manifesta informando que não houve nenhuma, assim, manifestação da parte dizendo que ele estava errado, que realmente o levantamento que ele fez, tirando todas as divergências de códigos, né, dos ativos do bem consumo, de todos esses códigos que foram feitos, todas as alterações que foi dado a oportunidade à parte de fazê-lo, foi feito, e a parte ela não se opôs no resultado. Assim está no meu relato. E, então, a parecerista só apenas reenquadrou a aplicação da multa, de acordo com o valor do doutora Elineide, nossa conselheira, que foi dada alterada pela 13.418 de 2003. Então, e que não houve nenhuma alteração em relação ao montante, conforme falou o doutor Leilson. Então, são essas minhas considerações, senhor presidente. Não houve nenhuma manifestação da parte de acrescentar algo mais assim, de robusto, para que a gente pudesse, digamos, entrar para uma perícia, solicitar alguma coisa mais que pudesse minimizar, né, o auto referente ao meu processo. Muito obrigada. Obrigado, doutor Jusileide. Senhores, mais debates ou já estão aptos a votar? Então, eu vou colocar em votação, colher o voto, começando pelos relatores. Tem as nulidades, eu vou votar em separado para ficar mais didático. Primeira nulidade é falta de previsão legal, com relação e pelo fato da atuação se baseada em mera presunção. Doutora Leite, nesse aspecto, como vota? Senhor presidente, antes de falar o voto, eu vou só também fazer uma observação aqui para os outros conselheiros, que eu esqueci na hora, que eu abri o totalizador e olhei. Então, muitos itens, ele sequer dá diferença. Então, não houve discrepância de unidade. Todos os itens foram levantados como unitário, como estão no inventário. Então, assim, só para deixar mais confortável quem não abriu as planilhas e pode até ter pensado que poderia, assim, caminhar uma perícia. Tinha que ser uma coisa muito pontual nesse sentido. Por isso que eu achei melhor falar agora. Na realidade, foi o levantamento, o agente do fisco teve bastante cuidado com as denominações e tudo. Inclusive, ele diz isso na informação complementar.
Eu sei que não era o momento, mas e agora voltando à questão da votação, né? Com relação a essa nulidade, eu afasto, né? Considerando que havia sim penalidade prevista já à época, né? Como mencionei, o artigo 123, 3b da Lei 2.670, com alterações da 13.418. Então, eu afasto, senhor presidente. Catarina Leite, doutor Henrique. Presidente, eu acompanho o voto da doutora Elineide, né? E só teria que acrescentar que as provas, o processo está muito bem instruído, né? As provas estão nos autos. Como a doutora Elineide falou, a planilha tá bem elucidada e, em momento algum, também a parte trouxe nenhum contra-argumento em relação a isso. Então, afasta esse argumento da presunção também. Doutora Jusileide. Senhor presidente, mais uma vez manifestando que o auditor ele foi bastante criterioso, cuidadoso e deu oportunidades à parte. A parte também não trouxe nenhuma informação aqui que pudesse acrescentar, pudesse minimizar a situação em relação ao valor da infração. E eu afasto também, porque foi feito com muito critério, com muito cuidado, esse auto em relação ao que foi feito pelo auditor. Doutor Wander, vota. Senhor presidente, eu acompanho os demais relatores, inclusive no nosso processo, afastando a nulidade. Doutor Leilson. Os relatores, presidente. E doutora Lourdes. Acompanho os relatores, presidente. Outra nulidade também para ausência de provas, né? Uma expressão ausência de provas. Doutora Leite, como vota? Afasto, senhor presidente, encontra-se no processo relatório, como havia mencionado, entrada, saída, relatório de junção, totalizador. Doutor Henrique. Acompanho o voto da doutora Elineide, senhor presidente. Doutora Jusileide. Afasto, senhor presidente, acompanhando o voto da doutora Elineide. Doutor Wander. Da mesma forma, senhor presidente. Doutor Leilson. Os relatores. E doutora Lourdes. Acompanho os relatores, presidente. Agora, o caráter confiscatório da multa. Como vota, doutora Elineide? Afasto, senhor presidente, até mesmo com base na a súmula 11, não é isso? Sim, com base na súmula 11. Obrigada. Doutor Henrique. Acompanho o voto da doutora Elineide para o meu processo, senhor presidente. Doutora Jusileide. Acompanho o voto da doutora Elineide, senhor presidente. Muito obrigada. Doutor Henrique. Doutor Wander. Afasto, senhor presidente, aplicação súmula 11. Doutor Leilson. Presidente, com os relatores, só acrescentar também o artigo 48, parágrafo 2º, né, da Lei 15.614/2014. Além da súmula. Muito bem lembrado, doutor Leilson. E doutora Lourdes. Acompanho os relatores, presidente. E agora, no mérito, doutora Leite, como vota? No mérito, senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário, nego o provimento e julgo procedente o auto de infração, nos termos do parecer e da manifestação do doutor representante da Procuradoria-Geral do Estado. Com a aplicação da lei da época dos fatos, né? Como o parecer não faz essa sugestão? 123, 3B. Presidente, assim, a perícia não ficou muito clara no processo, né? Mas ele no meu não tinha, né? Na necessidade de diligência, né? Se necessário, né? Assim, o senhor quer votar em separado esse pedido de perícia, conversão para processo de perícia? Ele não é muito claro em relação a isso, né? Mas eu acho que não custava nada a gente deliberar também sobre isso, né? Pronto, e afasto, né? A perícia, o pedido de perícia, a perícia suscitada. Pronto. Catarina Leite. Doutor Henrique. Presidente, me acosto ao voto da doutora Elineide. Mesmos termos. Doutora Jusileide.
Me acosto ao voto por Elineide, doutor Henrique, de acordo com o parecer, no meu processo, requadrando o auto para a linha A, em vez de linha S, que é referente ao ano corrente. Né? Do auto de infração. Doutor Wander? Senhor presidente, eu afasto o pedido de perícia, inclusive por ela ter sido formulada de maneira genérica. Doutor Leilson? Presidente, com os relatores, eu apenas vou indicar os dispositivos, artigo 93, parágrafo 1º, e o 97, inciso 1, 3 e 4, da Lei 15.614/2014. Obrigado, doutor Leilson. Doutora Lourdes? Com os relatores, presidente. Então, a segunda Câmara, após rejeitar as preliminares de habilidades suscitadas e também o pedido de perícia, no mérito de reconhecer do recurso, negar provimento e confirmar a decisão condenatória da instância nos termos do parecer da assessoria, adotado pelo representador da PGE. Esta decisão para todos os processos. Queria agradecer a doutor Jorge, doutor Samir pela participação, desejar um bom dia. Muito obrigado, viu? Boas festas a todos. Bom dia, senhor presidente. Obrigado. Amanhã espero o doutor Samir na sessão de amanhã. Senhores, encerrada a pauta, assuntos gerais, eu vou só lembrar os processos da pauta de amanhã. Teremos o processo da SP Indústria e Petróleo Limitada, doutor Rafael. Doutor Rafael ou doutora Luz, que virá? Sou eu, presidente. Bom, doutora Luz, será muito bem-vindo, doutora Luz. Processo seguinte da plantagem, doutor Leilson, plantagem, doutora Elineide, Oticrel, doutor Wanda e Oticrel, doutora Lourdes. Duplamente, vai abrir a sessão e terminar a sessão, doutora Lourdes. Exatamente. Senhor dessas gerais. Não havendo,